Olá, investidores! Tudo bem? Eu sou Catarine, eu sou economista e assessora de investimentos e eu fiz um vídeo anteriormente sobre como eu montaria uma carteira de investimentos, uma carteira conservadora de R$1 milhão. E dessa vez aqui eu vou trazer meio milhão, certo? Dessa vez eu vou trazer aqui como é que, para uma carteira de meio milhão, como é que a gente já muda um pouco as perspectivas, porque é um volume financeiro diferente a ser movimentado. Então a ideia aqui é mostrar que a gente consegue fazer uma carteira tão top quanto, porém aqui eu já vou trazer as diferenças que a gente adota justamente por ser um volume financeiro menor, certo? Então eu vou compartilhar a minha tela, vou trazer o Excel e vou mostrar justamente como é que eu, Catarine, montaria uma carteira conservadora de R$500 mil. Vamos lá. Bom, já estou aqui com o meu Excel, né? E, bom, como eu falei, como eu já tinha falado no vídeo anterior de R$1 milhão, eu já estou aqui considerando que eu passei pela primeira reunião, já conversei com o cliente, né? E justamente bora ver então como é que eu, Catarine, montaria uma carteira de investimentos conservadora de R$500 mil, certo? Bom, os pré-requisitos eu vou manter a segurança e eu vou buscar aqui também trazer essa diversificação setorial, a diversificação regional e, como eu falei, o meu queridinho, os vencimentos escalonados, tá? Nossa, Catarina, os mesmos requisitos da carteira de R$1 milhão porque estamos aqui falando de um perfil conservador. Então, a gente sempre mantém, pelo menos eu, Catarine, eu mantenho sempre essa ideia. E como é um volume financeiro em que a gente consegue fazer essas diversificações, eu vou manter também esses requisitos, beleza? Mas olha só, para quem assistiu o meu vídeo da carteira de R$1 milhão, olha só a diferença da carteira. Vocês conseguem visualizar que eu já não trago mais ativos alternativos, nem descorrelacionados, nem internacional? Por quê? Vamos lembrar que é um perfil conservador, né? Aqui, só fazer uma recapitulação, para quem não... Porque assim, eu já fiz um vídeo mostrando uma carteira conservadora de R$1 milhão. E nesse vídeo, eu mostrei 3 tipos de conservadores de R$1 milhão. E eu falei assim, vou então montar agora uma carteira conservadora de 500 mil. Porque por ser um volume financeiro diferente, a estratégia, por mais que seja um perfil parecido, ela muda, certo? A gente vai adotar posições ligeiramente diferentes. Então, assim, volto a repetir, aqui a gente vai trazer uma maior exposição aos pós-fixados, certo? Porque, como eu falei anteriormente, os pós-fixados tendem a trazer essa maior previsibilidade. Porque os ativos pós-fixados, eles vão estar atrelados e seguindo o CDI e a Selic. Então, a gente consegue ali estar sempre acompanhando a curva de juros, certo? Então, a gente teria uma maior exposição aos pós-fixados, justamente por ser uma carteira conservadora, a gente teria que trazer essa maior proteção. Acaba sendo muito mais interessante uma exposição maior nesses pós-fixados, certo? No pré-fixado, a gente também tem uma exposição um pouco mais alta, porém aqui eu exponho um pouco menos, porque como eu falei, o pré-fixado, por ele já ter a taxa pré-fixada e já tá ali travada, a depender do que for acontecer monetariamente, o que estiver acontecendo na economia, o pré-fixado pode acabar ficando obsoleto. Então, assim, o pré-fixado, a depender da estratégia a ser adotada e do momento econômico em que está se vivendo, o pré-fixado, eu prefiro ter uma exposição menor, porque se a gente for considerar, por exemplo, que o Copom, a cada 45 dias, se reúne para decidir o que vai acontecer, se vai aumentar, se vai manter, né? No caso, assim, perdão, o Copom se reúne a cada 45 dias para dizer justamente
a manutenção de juros, se vai na verdade, se vai se manter, se vai cair, se vai aumentar. Então, o pré-fixado, ele é um ativo muito bacana, tá? Que fique claro. Porém, eu exponho meus clientes menos a ele justamente porque ele já tem a taxa ali que fica travada. Então, a depender do momento econômico, ele acaba não acompanhando o mercado. Isso aqui, volta a ressaltar, tá? Essa carteira aqui, ela é apenas algo hipotético para a gente poder aqui conversar um pouco e mostrar para vocês como é que a gente pode montar uma estratégia, certo? Como é que eu, Catarina, como assessora, elaboro uma carteira de investimentos que seja conservadora nesse volume de 500 mil. Bacana? Aqui a inflação. Bom, a inflação, né, a gente já tem uma exposição um pouco maior, né, 27%, porque a inflação ela é muito interessante justamente pelo ganho real. Porque os títulos atrelados à inflação, você já consegue ter uma noção do ganho real que você vai ter. Fora que a inflação acaba sendo muito interessante, porque quando tem mudanças na política monetária, ou seja, quando tem mudanças nos juros, na própria inflação, né, essas mudanças assim, esse título tende a ser um pouco mais sensível. Então, a depender da política monetária, a depender de como a economia esteja, ele é bem interessante, sem contar que você tem ali, você consegue se proteger da inflação, então ele é muito bacana por causa disso, você consegue se proteger da inflação ao tempo que você consegue ter uma maior noção, uma maior previsibilidade do seu ganho real, afinal você está indexado à inflação, certo? E vamos lá, nossa Catarine, um perfil conservador com a renda variável? Sim, a depender do volume movimentado e do tipo de perfil, a gente consegue muito bem colocar aqui ativos de renda variável. Por quê? Você consegue trazer uma maior... É bom você diversificar sua carteira, porque aqui nas ações e nos... Nossa, meu Deus, desculpa. Porque aqui nas ações e nos fundos imobiliários você consegue trazer uma previsibilidade de fluxo de caixa através dos dividendos. Então, as FIIs conseguem lhe remunerar todo mês com os dividendos. Então, acaba sendo interessante, fora a própria valorização do ativo ao longo do tempo. Então, a depender do tipo de conservador, né, que essa pessoa seja, dá pra gente expor ali um pouco em ações e FIIs. Aí você pode falar assim, poxa, Catarine, mas por que a gente não vai expor em internacional, desconacional? Porque você fez isso na de 1 milhão. Gente, como é que a gente tem um volume financeiro diferente, a estratégia também muda. Então, aqui não faria sentido a gente ter uma estruturada, porque mesmo que eu colocasse, por exemplo, 1%, vou colocar aqui, 1% aqui, e colocar, por exemplo, 26 aqui, para bater certinho. Olha só, a gente teria aqui 5 mil reais. E 5 mil reais acaba não sendo um valor interessante para movimentar uma operação estruturada. Eu vou ser bem sincero, eu sou muito transparente com o meu cliente. Então, no meu ver, não faria sentido, não seria uma recomendação que eu faria para o meu cliente, porque é um valor baixo a ser movimentado, mesmo que seja uma estrutura de proteção. A gente volta a falar, tá? Eu já fiz esse vídeo sobre a carteira para 1 milhão de reais. Então aqui eu tô pressupondo que você já assistiu aquele vídeo. Se não, tudo bem. Qualquer dúvida, é só voltar no vídeo ou deixar aqui nos comentários que eu respondo. Mas assim, o valor movimentado altera assim as estratégias. Então quando você tem um volume de 500 mil, para uma pessoa conservadora, e volto a repetir, para a estratégia aqui de proteção, uma estruturada não fica muito legal. E se a gente começar a aumentar a porcentagem, a gente já vai, de certa forma, expor a pessoa a um risco que ela é aversa, entendeu? Então, como eu falei, aqui não seria interessante. Nesse caso aqui, nesse volume, nesse perfil em específico, não seria interessante adotar esse tipo de movimentação mais estruturada, né? No caso assim, os alternativos, o internacional, porque ficaria um volume, é uma porcentagem, justamente, ela é menor, e então fica um volume financeiro que não é interessante, sendo bem sincera. Se o cliente fala, não, eu quero testar, não, eu quero me expor, tudo bem, a gente vai, senta, conversa e alinha certinho, porém não seria algo que eu, de prontidão, já montaria e mostraria para o cliente, porque para mim não seria interessante, não faria sentido, tá? Agora sim,
A não ser que seja um perfil um pouco mais agressivo, então a gente consegue realmente aumentar a exposição na renda variável para a gente movimentar um volume maior nas estruturadas, nas valores alternativos, porque faria mais sentido e seria algo mais alinhado com o perfil, certo? Então, para uma carteira de 500 mil conservadora, eu faria nesse formato aqui. Aí você fala assim, porra, Catarine, lá no de 1 milhão, você montou 3 tipos de conservador. Aqui a gente só tem esse conservador no 500 mil? Não. No 500 mil a gente também teria aquele conservador que, porra, não quero exposição nenhuma a ativos de renda variável, eu não gosto, não me sinto legal. Então a gente faz novamente o que a gente tinha feito aqui, a estratégia acaba se repetindo, tá? Que a gente aumentar nossa exposição no pós. Catarine, montaria assim, tá? Eu aumentaria a exposição no pós-fixado e na inflação, beleza? Eu montaria aqui na... Posso até aumentar um pouco aqui do pré-fixado também. Quer dizer, acho que eu vou aumentar um pouco mais aqui, ó. Eu aumentaria. E repare que as porcentagens aqui já mudam um pouco. Reparem que aqui a gente já consegue... Reparem que as porcentagens são diferentes, porque são valores diferentes, movimentações diferentes, certo? Então é um volume financeiro muito bacana, interessante também, porém a gente já consegue aqui visualizar que a estratégia muda, porque é um valor diferente se movimentado, então eu tenho um cuidado diferente. Como eu falei, cada pessoa é uma pessoa, então o cuidado ao montar a carteira, ele também é importante. Por mais que sejam pessoas conservadoras, são volumes financeiros diferentes, são estratégias diferentes, são porcentagens e valores diferentes. Então isso impacta diretamente em como eu vou montar a carteira para deixá-la justamente segura, protegida, diversificada, com vencimentos escalonados e também com uma boa performance e uma boa rentabilidade, certo? Bacana? Bom, e essa foi a minha carteira conservadora de 500 mil. Como eu falei ao longo do vídeo, eu montei um vídeo parecido para uma carteira conservadora de 1 milhão de reais. Por isso que eu fiz várias referências. Recomendo que dê uma olhada no vídeo, ele tá muito bacana também, ele tá muito interessante. Eu até detalho mais pontos sobre questões dos ativos, dos percentuais. Então, dê uma olhada também, vai ser muito bacana, muito interessante. Ele tá bem bacana, tá muito legal, vale muito a pena dar uma olhada. E se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Já deu like, comente, compartilhe. Aqui na descrição do vídeo estão as minhas redes sociais para que você me siga, venha conversar comigo, me acompanhe junto como assessora no mercado financeiro. E deixe seu comentário também aqui no vídeo. O que é que você mais gostou? Se você já tinha pensado nisso. Eu vou ter o maior prazer em conversar com você. Mais uma vez, muitíssimo obrigada e até o próximo vídeo.